Graça e paz. Que a palavra de Deus renove a nossa mente, seja revelada no nosso espírito, de modo que a gente possa proclamar a verdade do Senhor e praticar a sua vontade. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 6 ao verso 11, a palavra de Deus diz assim: Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo os há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele, pois, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Eu gostaria de destacar o verso 8 como título da nossa reflexão. O verso 8 diz: Sede sóbrios e vigilantes. Sobriedade e vigilância. Há algo interessante sobre o pano de fundo ou o contexto da carta de Pedro que eu gostaria de destacar para você. Essa carta de Pedro, ela é destinada a irmãos que estavam fugindo da perseguição do Império Romano. Nero havia colocado fogo em Roma e culpado os cristãos por esse ato terrorista. Então deu-se início a uma forte perseguição e vários irmãos se espalharam por diversas direções. Em especial, nessa carta, Pedro está se dirigindo aos irmãos da Capadócia, da Bitínia, da Ásia, da região da Galácia e do Ponto. Esses irmãos estavam vivendo um tempo de grande adversidade, de grande dificuldade. Eles deixaram suas casas, deixaram seus bens, deixaram talvez até parentes, se separaram de pessoas talvez que eles amavam, até perderam pessoas em meio à perseguição. Eu queria dizer para você que essa carta ela é importante para a nossa reflexão em tempos de adversidade, como o que nós estamos vivendo diante dessa pandemia. Claro, a pandemia é diferente da perseguição, porém elas têm algo que existe uma identificação entre elas, que é o decreto de morte por trás dessa adversidade. Assim, nós temos nessa carta uma inspiração para esse momento ou, quem sabe, para momentos posteriores a essa dificuldade ou essa adversidade que nós estamos vivendo em todo o mundo. O texto que nós acabamos de citar para você, de 1 Pedro capítulo 5, do verso 6 ao 11, ele aponta para a conclusão ou para o objetivo do Espírito Santo nesta mensagem. O Espírito Santo inspirou o apóstolo Pedro para escrever a esses irmãos que estavam em extrema dificuldade, em extrema adversidade, sob ameaça de morte devido à perseguição do Estado romano. Estavam, portanto, passando por um tempo de aflição. E nisso, percebemos a intenção do Espírito Santo em trazer à memória o coração desses irmãos fundamentos importantes para que eles possam superar e vencer essa adversidade, superar essa adversidade. Em situações como essa, as pessoas são tendenciosas a perderem a esperança. Nós vemos o Espírito Santo trazendo à memória ao coração desses irmãos fundamentos importantes que vão revigorar a esperança em seus corações. Nós observamos também nessa carta algo interessante. A expressão sobriedade ou verbetes derivados dela, essa expressão, aparecem 3 vezes na carta. Uma delas é o texto que nós acabamos de citar, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes. Os outros 2 estão no capítulo 1, verso
13 e no capítulo 4, verso 7. Sobriedade, vigilância. O que é sobriedade e o que é vigilância? Sobriedade, primeiramente, ela é diferente de embriaguez. Você deve estar se recordando de Efésios capítulo 5, verso 18, que diz: não vos embriagueis com vinho no qual há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, correto? Porém, essa embriaguez não é uma embriaguez somente etílica, né? A embriaguez da bebida, né? Mas é uma embriaguez da sedução deste mundo e das seduções que podem surgir disfarçadas de bênção em meio às adversidades. Não vos embriagueis com este mundo, não vos embriagueis com esta vida, não se deixais seduzir pelas más notícias, pelas ameaças, pela ameaça de morte. Não se embriaguem com essas coisas. Bom, esse é um conselho do Espírito Santo para nós, mas sobriedade significa lucidez, lucidez dos pensamentos e das ações, ou seja, lucidez é ter clareza destas coisas. Em outras palavras, é ter discernimento, é ter bom senso. Vigilância, por sua vez, significa uma atenção plena sobre algo que se deve proteger. E ambas precisam andar juntas. Uma não existe sem a outra. Embora a palavra vigilância apareça somente no verso 8 do capítulo 5, mas aparece num contexto interessante, porque logo a seguir que ele fala sobre sobriedade e vigilância, vem o verso 9 que diz: o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ou seja, uma vigilância espiritual, uma vigilância que requer atenção sobre algo que se deve proteger. E o que nós devemos proteger? E aí é que entram os aspectos da sobriedade e da vigilância que nós devemos ter diante das adversidades. O Espírito Santo, através da carta de Pedro, inspirando o apóstolo Pedro, começa a lembrar de aspectos importantes. E o primeiro deles, logo no primeiro capítulo, no início do segundo também, ele vai falar a respeito da nossa salvação. A salvação e a fé também. Salvação e fé são temas iniciais da carta de Pedro. E é importante nós termos isso em nosso coração, porque Pedro ali faz quase que uma defesa dessas coisas, quase que uma apologia, ou seja, é um termo que eu estou usando aqui referente à apologética, que é uma matéria da teologia que trata da defesa da fé. Então, Pedro começa a lembrar os irmãos, a reforçar no coração deles, a trazer à memória coisas que já estão sobre a vida deles. A salvação que eles alcançaram, a fé, né, que eles obtiveram por meio do sacrifício de Cristo, do amor de Deus por nós. Ou seja, Pedro está trazendo à memória essas coisas, vai lembrando os irmãos da importância da sua salvação, em quem você crê, por que você crê, no que você crê, por quem que você foi salvo, né, e para que você foi salvo. Então, essas coisas ele vem trazendo à memória dos irmãos, relembrando o sacrifício precioso de Cristo, que eles foram resgatados não com ouro, prata, bronze, mas eles foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus, né? Eles foram salvos por esse sacrifício, regenerados, ou seja, vem trazendo à memória esse fundamento importante que também revigora a nossa esperança. Ou seja, a salvação e a fé alcançada, ou seja, a salvação alcançada por eles e a fé que conduziu a essa salvação, elas precisam ser revigoradas, reavivadas, lembradas para que a esperança não se apague em seus corações diante da adversidade que eles estavam passando. Segundo ponto, segundo fundamento que o Espírito Santo traz à memória dos irmãos é a questão do testemunho, o nosso testemunho diante de Deus e diante dos homens. Mais especificamente, diante dos homens. É quando ele começa
a tratar dos relacionamentos familiares, marido, mulher, pai e filho, dos relacionamentos trabalhistas, ou seja, como que eles deveriam se comportar diante dessa adversidade, né, desse tempo de adversidade, e fora dele também, as relações ministeriais, como os ministros deveriam se comportar. Fala também da relação, né, as relações sociais, ou seja, o relacionamento com as autoridades e o relacionamento também com os irmãos, de uns para com os outros, o amor mútuo, né, o amor fraternal. Então ele vai destacando e trazendo à memória esse segundo fundamento. Agora, veja bem, ele traz isso aliado a um pensamento. Se você estiver praticando a justiça e sofrer por causa disso, alegre-se, regozije-se. Né? Se você estiver fazendo isso por causa de Cristo, se isso estiver acontecendo com você por causa de Cristo, ó, beleza, glória a Deus, aleluia. Agora, não vale a pena você viver essa vida se estiver sofrendo como malfeitor, como bandido, como mentiroso, como alguém que se mete em questões alheias. Certo? Terceiro ponto, e fundamental, importante, e que diz respeito à nossa esperança em Cristo Jesus, ele traz à memória o dia do Senhor. O dia do Senhor, a sua proximidade e a recompensa deste dia. Então, esse dia maravilhoso, a razão da nossa esperança, que não se limita somente a esta vida, mas ela está fundamentada nessa grande, preciosa promessa que é o dia do Senhor. Então nós estamos aguardando isso, sobriedade, vigilância, sobre esses pontos são fundamentais em nossa vida. Agora o alerta do texto que nós acabamos de ler. Nas circunstâncias adversas, muitas vezes nós somos pressionados a tomar decisões por nós mesmos, decisões baseadas talvez na própria circunstância. E nós começamos a agir, a querer fazer e tudo tal. É natural isso, é normal que isso às vezes aconteça, e às vezes pode ser o próprio Deus impulsionando. A questão é que você precisa discernir isso muito bem e ter o Senhor sempre à frente na sua vida, exercitar, continuar exercitando a dependência do Senhor, não somente nesse tempo de adversidade, mas até antes dele e depois dele. Né? Continuar exercitando essa dependência. Por isso ele diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, ou seja, haverá um tempo certo, porque há tempo para todas as coisas debaixo do sol, em que o Senhor te exaltará. E como que ele vai fazer isso? Ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ou seja, toda ansiedade provocada pela adversidade, você vai lançar sobre Cristo, colocar aos pés da cruz, lançar sobre ele, através de toda oração e súplica, como Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 4, né, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ou seja, não andeis ansiosos de coisa alguma, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pela petição e pela súplica, e isso com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? E então ele diz, sede sóbrios e vigilantes. E aí a vigilância entra nesse versículo, quando ele diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui é importante, porque diante das adversidades, em circunstâncias adversas, o diabo vê nisso uma oportunidade para tragar alguém. Então é importante o quê? O conselho a seguir. Resistir-lhe firmes na fé. É a razão pela qual
o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, vem no início da carta ressaltando em quem você crê, por que você crê, em quem você é salvo, quem te salvou, por que você foi salvo. Ele vem ressaltando isso, renovando isso na sua mente e no seu coração. E saber de uma coisa, você não está sozinho nessa. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha que coisa maravilhosa. A seguir ele diz: Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, Ele mesmo, depois de ter sofrido por um pouco, depois que você sofreu por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E tudo isso por quê? Porque passamos por tudo isso. Porque Ele está no controle de todas as coisas, no domínio de todas as coisas. A Ele, pois, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Mantenha-se sóbrio, mantenha-se vigilante, não deixe que as adversidades, as circunstâncias, as más notícias, o medo da morte te embriague, tire você do foco, né? Porque o diabo está rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Fique firme na fé, guarde a palavra no seu coração, deseje ardentemente o genuíno leite espiritual. Todos esses são conselhos que estão na primeira carta de Pedro. E aqui fica a nossa sugestão para você meditar, para você orar. Por isso, guarde a palavra de Deus, siga o exemplo de Cristo que sofreu em nosso lugar. Amém? Mas tenha por certo uma coisa: a esperança no seu coração. Guarde a esperança no seu coração. Não deixe a esperança se apagar no seu coração. Mantenha-se ligado com a fonte. Seja sóbrio e vigilante. Vigiai, pois, e orai, porque o espírito está pronto, a carne é fraca. Seja vigilante sobre a sua família, seja vigilante sobre o seu casamento, seja vigilante sobre o seu trabalho, seja vigilante sobre o seu testemunho, seja vigilante sobre princípios espirituais da fé, seja vigilante sobre a palavra. Deus está com você e Deus te dá a vitória. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Até a próxima.